No final, isso é uma essência deles, não minha. A minha essência ainda vai ser essa essência de ajudar, de trabalhar, de estar junto, de crescer. Essa é uma frase que para mim mudou, porque eu sempre falo o seguinte: gestor não confia, gestor confere. Eu só cheguei onde eu estou agora porque eu passei por aquela situação. E se eu tivesse feito diferente, talvez eu não tivesse na situação que eu estou agora. Então eu sou muito grato aos erros e às falhas, mas também aos acertos que me impulsionaram também. Então, se identifique, demora o tempo que for, né? Eu já tenho esse conselho, né? Demora o tempo que for para decidir o que você quer, mas quando decidir, agarre de cabeça, vá em frente. Todo o conhecimento que você adquirir vai ser utilizado na sua vida, então aproveite que conhecimento é poder. Família, nós estamos por aqui e eu quero pedir a você para se inscrever no nosso canal. O ato de se inscrever no nosso canal não é um terço, deixa eu falar com você, não é um terço do esforço que a gente faz para editar os vídeos, para preparar bons conteúdos com boas qualidades para enviar para vocês. Então ajuda a gente, se inscreva, compartilhe, comente, para que mais vidas possam ser impactadas. O nosso intuito aqui é que por meio dos episódios a gente consiga transformar vidas. O intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. Então se inscreve, compartilha, comenta, acompanha a gente nas mais variadas redes sociais e o meu muito obrigado a você que tem feito parte desse projeto. Papai do Céu tem nos ajudado e muito. E você também, você faz parte desse projeto. DDI Podcast. Se inscreva, compartilhe, comente, acompanhe. Fique agora com mais novo episódio. Vem! Salve, salve família! Aqui é Flaudiz Andrade, DDI Podcast. Que honra estar mais uma vez adentrando no seu lar, na sua casa, com a sua família. Meu muito obrigado a você que faz parte desse projeto chamado DDI Podcast. O primeiro episódio parece que foi ontem, né? E hoje já passamos aí da casa dos 200 episódios. Que coisa boa! Agradecer a cada um que faz parte aqui dos quadros de DDI Podcast. Agradecer a cada parceiro. Quero pedir a você, se inscreva no canal. Você que é novo, se inscreva no canal, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. Sem você, isso não seria possível. Agradecer primeiramente a Papai do Céu, a você que faz parte desse projeto e agradecer também a cada patrocinador. Porque se não fosse vocês, a gente não conseguia manter esse sonho de pé. Nós temos episódios aqui de segunda a sexta, isso mesmo. Se você é novo no canal, eu quero pedir a você mais uma vez, acompanhe a gente aí no Spotify, se inscreve aqui no canal, compartilha, comenta, acompanha os cortes lá no Instagram. Todos os dias temos cortes especialmente preparados para a sua vida. O intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. É você que está aí do outro lado da tela, olhar para cá, para olhar para quem está do outro lado da bancada e dizer assim: poxa, se esse camarada conseguiu, se esse homem, se essa mulher conseguiu, eu também hei de conseguir. É o que nos resta, né? Sermos pessoas do bem, fazermos o bem todos os dias. Cada convidado que vem aqui traz a sua história de vida que impacta tantas outras vidas e hoje nós estamos aqui com uma figura ilustre, né? Que agora é meu amigo por parte de amigo. Boa! Agradecer ao Dr. Vitor, grande fenômeno aí da advocacia alagoana, tem estado conosco, é um parceiraço. Dr. Kleber também, Dr. Eduardo. Temos um quadro aqui, às segundas-feiras, Fazendo Negócios Direito. Isso mesmo. Dr. Vitor é um camarada sensacional. E ele falou, você tem que gravar com esse camarada. Tem que gravar com esse camarada. E hoje ele está aqui. Boa tarde, doutor Reilon. Não me chame de doutor, não. Deixa o doutor pro doutor Vitor. Chama só de Reilon que tá tudo certo. Coisa boa. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem com você? Melhor agora. Coisa boa. A gente sempre faz uma pergunta a cada convidado, ainda que saibamos, né, quem são. Mas eu quero ouvir do senhor. Quem é Reilon? Conta pra gente. Eita, agora a história fica densa, né? Como eu digo. Mas eu vou tentar resumir. Basicamente, eu sou Reilon Feijó, filho de Anadege e Reinaldo, tenho duas irmãs, Ana Karine e Ana Caroline, para fazer a duplinha, né? E eu fiquei com o único que ficou com o nome estranho, Reilon. Pai da Cecília, esposo de Marina, e sou engenheiro eletricista por formação e engenheiro de segurança por vocação. Me identifico totalmente com essa área do qual eu fiz várias especializações. Tenho uma empresa de segurança ao trabalhador chamada Soma, um centro de diagnóstico chamado Cuidar Mais, sou professor de engenharia de segurança ao trabalho do SESMAC, diretor da ALESC, que é a Associação Alagoana de Engenheiros de Segurança ao Trabalho, e tem um monte de outras coisas aí que eu acabo me envolvendo, porque eu não consigo ficar parado. Coisa boa. Conta pra gente, pra quem tá nos assistindo, como foi a infância do senhor?
Conta aí. Você é natural de onde? Eu sou natural de Maceió mesmo. É engraçado porque, como meu nome é Reilon, quem conhece gente daqui da região sabe que tem a palavra reinão, né? Que é aquela criança que reina tudo que faz, né? E eu era chamado desde criança de reinão. Por quê? Eu sempre fui uma criança muito elétrica, muito ativa. E eu pegava os brinquedos. Olha que interessante. Eu pegava os brinquedos que eu ganhava dos meus pais. Meus pais ficavam muito felizes que me compravam um brinquedo naquela época, né? Mas eu gostava de saber o funcionamento deles. Então eu ia lá, desmontava o brinquedo todinho. Às vezes não sabia montar de novo. Então eu chegava lá, montava aquele brinquedo, via como funcionava. E eu acho que daí já foi querer saber como funcionava o mundo das coisas da tecnologia, né? A área que eu me identifico bastante. De lá para cá, eu tenho sempre sido uma pessoa que, na minha infância, sempre corri atrás de formação na parte de tecnologia, porque eu sabia que isso era o futuro. E fiz formação em engenharia elétrica voltado a isso, fiz especialização em eletrotécnica, já pensando que tecnologia sempre ia vir para tudo de bom, para toda a sociedade, e eu queria entregar para a sociedade o que eu aprendia com a sociedade. Eu achava massa isso. Então, foi mais ou menos o que eu fiz durante a minha infância. Criança jogava videogame, correr na rua, fazia tudo isso também. Mas eu me recordo mais de eu desmontando os brinquedos, tu acredita? Desmontava os brinquedos, reconstituía só para ver como o bicho funcionava. Teve uma vez que minha mãe chegou para mim e disse: menino, se você não montar esse carrinho, eu vou bater em você. Aí eu, não bata não! E lá montando o brinquedo. No final, não é que o carro de controle remoto funcionou? Funcionou e continuou funcionando. E depois desse dia eu disse: rapaz, eu acho que eu não quero mais carrinho, não. Eu vou engrenar em outra área aí, computador, software, tecnologia. Coisa boa. De onde veio a inspiração para adentrar pela especialidade aí que o senhor atua hoje? Bom, essa é uma história muito interessante, porque, na verdade, eu sempre me identifiquei muito com a engenharia elétrica. Por quê? Conta de tecnologia, engenharia elétrica fazia parte da parte de engenharia de sistemas também, de software, tinha a parte de transmissão de energia elétrica e eu entendia que a sociedade precisava de energia para se mover. Então eu pensei, não tive dúvida quando eu fui fazer engenharia elétrica. Fiz minha formação com toda a dificuldade, engenharia de antena, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, física 1, física 2, física 3. E eu, caramba, menino, o negócio é pesado, mas vamos terminar, né? Os 5 anos de faculdade na engenharia. Quando a gente sai da engenharia, a gente fica um pouco perdido, sem saber onde vai trabalhar. Porque é tanta informação na cabeça da gente que a gente não sabe, tenta entender como é que está funcionando o mundo e onde é que você vai encaixar todo esse conhecimento. Foi quando eu, terminando a faculdade, fui prometido para ser engenheiro de uma distribuidora de energia. Estava com já esse cargo em vista, que ia abrir em mais ou menos uns 8 meses. Só faltava, eu acho que 1 ou 2 meses para me formar. E aí eu fiquei aguardando esse cargo. Quando eu estava aguardando para chegar essa profissão aí que eu ia seguir de engenheiro eletricista, na parte de distribuição, um colega meu falou: rapaz, eu acho que você devia fazer engenharia de segurança do trabalho. Eu disse: o negócio de trabalhar com segurança do trabalho, qual o sentido, né? Aí ele fez: mais fácil, você não está parado, não está esperando o cargo lá sair? Eu disse: é mesmo, né? A gente que se mexe, quer fazer alguma coisa, eu vou fazer engenharia de segurança do trabalho. Começava a escutar aquelas coisas de norma regulamentadora, lei trabalhista, maior confusão, mas fui desenvolvendo e fui entendendo a área. Passou um mês, eu acho que foi 1 mês ou 2 meses, que eu estava na pós-graduação, que é uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, ele me liga, porque ele estava trabalhando nessa área, estava com empresa. E disse assim: bicho, preciso que você venha aqui. Estou com um problema sério numa área operacional, a empresa está crescendo e eu gostaria muito que você viesse aqui para dar um suporte. Topa? Só eu confio muito em você, queria que você topasse. Aí eu, aquela história, não estou fazendo nada. Estou aqui esperando o meu cargo lá, eu vou até dizer aqui, posso falar na Coelba. Estou esperando a Coelba me chamar lá na Bahia, ia trabalhar em Barreiras, lá no fim do mundo, na parte da Bahia, no canto, né? Bem cantinho mesmo. Aí eu disse: rapaz, estou fazendo nada, vou trabalhar com isso. Foi quando eu conversei com eles, assumi a parte da operação da segurança e tive uma das maiores experiências da minha vida. Com 3 dias de trabalho, eu queria pedir demissão. Cheguei para ele e disse: eu não aguento mais. Não quero trabalhar com isso. Ele disse: é normal, a segurança do trabalho ela é agitada mesmo, você tem que lidar com pessoas, e aí vai uma parte da minha formação que falha. Engenheiro sempre lida com cálculo e com máquina, não lida com pessoas. Então a gente sai muito leigo nessa área. E quando você trabalha com segurança do trabalhador, você trabalha totalmente com pessoas. Então foi uma área que eu acabei me aperfeiçoando, gostando bastante e ajudando na operação. Comecei como funcionário da empresa, fiz vários projetos com os meninos paralelos lá, o meu sócio, abraço João, abraço Fernandes, e depois virei sócio deles também dentro da operação. E aí, a partir daí, a gente começou a criar vários outros negócios paralelos,
que hoje é a Soma Segurança do Trabalho, que quem não conhece, se você não é cliente, vai ser. Se você é cliente, vai continuar, nem se preocupe. Então é mais ou menos um pouco da história aí do começo da minha área de trabalho, que foi a segurança do trabalhador. Eu perguntei aqui em off, e aí eu quero externar para o senhor, em público, diante das câmeras, a quem hoje a Soma atende e quais são as empresas ou pessoas que podem procurar a Soma. Perfeito. A Soma, ela atende todo mundo, todos os empresários, todo mundo que emprega a partir de um trabalhador seletista. A norma regulamentadora, existe uma norma regulamentadora, né? Deixa eu tentar explicar esse comecinho, né? Existe a CLT, que é a que explica a relação trabalho-emprego. Dentro da CLT existem as normas regulamentadoras que são ali produzidas pelo Ministério do Trabalho através de uma comissão tripartite, que obriga a empresa a fazer algumas atividades de segurança e saúde do trabalhador. E aí na CLT já é previsto que a partir de um funcionário você precisa fazer PGR, PCMSO, fazer o ASO. Alguém aí já deve entender que ASO é aquele atestado de saúde ocupacional, admissional, periódico, mudança de risco, o demissional. Então tudo está englobado dentro desse ASO quando o colaborador vai fazer. Então, qualquer pessoa que tenha a partir de um funcionário já vai ser obrigado pela legislação trabalhista a cumprir as normas regulamentadoras. Hoje, quais foram os casos mais desafiadores que a empresa Soma já adentrou aí e já atuou? Mas eu vou contar talvez um caso emblemático para mim. Estava gravando um vídeo um dia desse, né? O pessoal lá do marketing pediu para eu gravar os meus casos mais emblemáticos. E aí eu estava entre contar uma história de uma cirurgia que eu passei recentemente e contar a história de uma empresa específica, do qual eu acho que eu tinha 2 ou 3 anos na área de segurança do trabalho. E aí era uma empresa que tinha uma gestão muito difícil, uma gestão mais ríspida. E eu fui fazer uma apresentação sobre segurança do trabalhador. Toda a gerência e o diretor, dono da empresa. E aí quando eu comecei a apresentar, uma das primeiras fotos que apareceram assim no quadro no fundo era um disjuntor todo aberto, com os fios todos para fora. Aí eu fiz, e de acordo com a NR10, isso aqui não pode ser previsto. A NR10 fala sobre instalações elétricas, né? Segurança de instalações elétricas. E aí eu disse, isso aqui não pode ser dessa forma, tem que fazer desse jeito. Na hora que eu falei isso, o meu sócio estava no fundo, estava tirando umas fotos. Era uma mesa, mais ou menos, o dono senta sempre na ponta, né? Eu virado para o lado de lá, o meu sócio no fundo, atrás do dono, só tirando foto. E aí o dono olhou para a tela e fez bem assim, bateu na mesa. Eu não aceito isso. Eu disse, pronto. Agora deu. O cara me paga para dar consultoria e está dizendo que não vai fazer. E disse que não aceita. Na hora, eu disse, mas me diga por que o senhor aceita. Por dentro eu estava assim, me tremenda. Começo da profissão, né? A pessoa já fica meio nervosa, me tremenda. Dizendo, por que o senhor não aceita? Ele, não, porque isso é um absurdo, essas normas, não sei o quê. Começou a falar. Aí eu olhei para ele e disse assim, olha, a empresa é do senhor, está tudo certo. Eu vim aqui para ser um consultor. Eu venho lhe dizer o que a norma solicita. Mas a decisão de fazer ou de não fazer, lembre sempre que é do senhor. Não é minha, não é da fiscalização, é só do senhor. Tudo bem assim? Tudo bem. Você quer que eu pare a apresentação? Ele disse, não, termine, conclua. Aí eu fui até o final, concluí a apresentação. Voltei para a Soma com esse caso emblemático na cabeça, pensando, pô, velho, que situação. Será que eu falei da melhor forma? Será que eu não falei? Quando foi no outro dia, o telefone tocando, o dono da empresa. Aí eu, meu Deus do céu, acho que ele vai me xingar de novo, né? Aí me ligou para brigar mais comigo. Aí pegou o telefone, opa, fulano, não vou falar o nome dele aqui em respeito, né? Hoje é um grande amigo meu. Opa, fulano, tudo bem? Como é que você tá? Aí ele, preciso que você venha aqui agora. Se aconteceu alguma coisa, ele disse, vem aqui que eu quero conversar com você. Aí eu, tá bom, vamos lá. Peguei o carro, fui embora para a empresa dele, cheguei lá, disse, o que foi que aconteceu? Aí ele, a empresa vizinha foi fechada pelo Ministério do Trabalho, o dono já teve um prejuízo de não sei quanto. Cadê aquela história daquele disjuntor que você mandou consertar? Pelo amor de Deus, vem aqui, faça uma geral. Aí eu olhei para ele e disse, é isso que a gente tenta falar para o senhor. Segurança e saúde é para fazer com que sua empresa rode com segurança, não adoeça um trabalhador, não aconteça um acidente e você não tenha prejuízo financeiro. Aí você tem uma máquina que não está legal, você tem uma fiação que não está legal, o Ministério do Trabalho chega aqui, lhe aplica uma multa e muitas vezes interdita o local. E você para a sua operação. Então vamos trabalhar? Aí ele, não, bora. Ele entendeu que a outra empresa parou, a outra empresa passou 3 meses para conseguir tirar a interdição, parada, sem funcionar, perdendo dinheiro, e ele lá começou a organizar as coisas porque ele ficou pensando que o Ministério do Trabalho ia bater lá.
Gente, foi incrível. A partir do momento que esse homem se comprometeu a fazer isso, como diretor, produtividade aumentou, afastamento diminuiu o número de atestados na empresa. Então, a gestão de segurança contribuiu para que ele conseguisse produzir mais da melhor forma. Quando passou um ano e a gente foi apresentar os indicadores, todos os gerentes, de novo, foram apresentar os indicadores, mostrando que os indicadores subiram bastante. E eu fui apresentar de novo o indicador de segurança e saúde do trabalhador. Já uma reunião mais descontraída, ele tinha entendido ali, né? E aí, eu olhei, comecei a reunião, disse, gente, queria primeiramente começar a reunião dando parabéns, mas eu queria falar uma coisa, vamos comprar um bolo. Aí ele fez, para comemorar? Aí eu disse, não, para bater palmas por um ano, o disjuntor ainda está ali. O disjuntor foi a única coisa que ele esqueceu de fazer e ele não tinha feito. Aí ele olhou para mim, olhou para o gerente de produção, disse, chama o eletricista amanhã, manda ele consertar esse disjuntor, pelo amor de Deus. Eu disse, ano que vem já não trago mais esse indicador. Todo mundo riu na reunião, acabou sendo um caso emblemático para mim, porque eu acho que essa questão de muitas vezes você querer oprimir o outro com o poder de querer bater na mesa e dizer que é desse jeito, não resolve nada. As coisas se resolvem na base do que é normativo, do que é direito e na base de uma boa conversa e diálogo. Tem que saber lidar com pessoas. Qual a idade do senhor hoje? 35 anos. 35 anos. Mas, aparentemente, você que está nos assistindo, aparenta ter uns 25, né? 22 anos, 21 Obrigado, anos. viu, gente? Obrigado. O fato de aparentar, né? Ter uma aparência tão jovem, de certa forma, acaba trazendo para aquele que está o contratando ou ouvindo a consultoria aquela ideia de que, será que dá para ouvir? Será que não dá para ouvir? Não seria ideal contratar um cara mais maduro? Em algum momento passou por isso ou não? Sempre passei por isso. Eu acho que é normal de quem é mais novo e ter um pouco de conhecimento, uma pessoa mais velha achar que aquela pessoa não tem conhecimento. E é até uma coisa que eu pratico todo dia, né? Eu sempre escuto quem é mais novo do que eu, porque pode ter muito mais conhecimento numa área do que eu, tranquilamente. A gente precisa assumir que a gente não sabe tudo. Mas aconteceu muito. Sempre diziam, aquele menino, chama aquele menino. Até hoje algumas pessoas dizem, chama aquele menino da soma, ó, o menino da soma. Meu sócio foi um dia desse para uma reunião, meu sócio é mais novo do que eu, mas parece mais velho. E aí ele falou, aquele menino de nome difícil, por que ele não veio aqui para a reunião? Eu queria tanto que ele viesse. Mas sempre aconteceu. Muitas pessoas, elas começavam a reunião de cara feia, o que é que esse menino está fazendo aqui? Mas quando a gente sabe e apresenta, as pessoas entendem, de fato, e acaba mudando toda a reunião. Hoje em dia, a grande maioria das pessoas que lá atrás tinham um pouco desse preconceito, né, dizer menino novo, hoje em dia diz, hoje tem um menino novo desenrolado que vem aqui. Aí eu gosto quando dizem que eu tenho 25, porque eu estou mais novo ainda, né? É bom demais. Mas acontece. Principalmente na engenharia, que é uma área que tem muita gente velha, né? Então a gente sempre tem essa coisa de um engenheiro mais velho, um engenheiro mais sábio, é um engenheiro que tem conhecimento, mas na verdade muita gente nova está trazendo mais tecnologia para o mercado, né? A pessoa mais velha algumas vezes, não é todo mundo, tá? Conheço muitos engenheiros muito mais velhos, engenheiro de 78 anos, 80 anos, o cara tá desenroladíssimo, mas tem muita gente que fica para trás. Tem engenheiro que a forma dele de tratar o cliente é uma forma ríspida, porque lá atrás era a forma que o engenheiro tratava. E eu acho que não é a forma que a gente conduz hoje. A forma da gente ter um relacionamento bom com o cliente, explicando o que tecnicamente é o correto, e ele aplicando e dando resultado é o que faz a gente seguir nessa área com muita felicidade. Então, acontece. O senhor ressaltou para a gente que a Soma faz o processo de admissão e demissão. Isso. Correto? Na clínica médica. Como é que funciona essa questão da admissão e da admissão? Essa questão de dizer está apto ou não está apto? Pronto, perfeito. Eu só vou dar uma explicação mais rápida, que eu digo que antes da medicina existe a segurança. Então, a segurança tem todo o par de documentação necessária. Porque, por exemplo, para eu admitir um trabalhador, eu preciso saber se para aquela função vai ter adicional de insalubridade, de periculosidade, porque isso compõe a folha salarial, né? Eu preciso saber isso antes dele entrar, né? Porque pode dar prejuízo financeiro para a empresa. Se eu esqueço de fazer isso, lá na frente ele pode entrar com processo trabalhista e tudo mais e reaver o valor. Então, antes a gente faz todos os documentos de segurança e aí um dos documentos chamado PCMSO, é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, ele fala quais são os exames que o trabalhador tem que fazer. Vou dar um exemplo. Se o trabalhador ele está trabalhando em altura, ele tem alguns exames para saber se ele está apto a trabalhar em altura. Então, isso vai determinar o exame médico dele. Às vezes, não é só uma consulta clínica, tem exames complementares para aferir a pressão. Gente que tem pressão alta não pode trabalhar em altura. Tem gente que tem problema com glicemia, passa mal lá em cima. Tem gente que tem fobia de altura e porque quer trabalhar, diz que sabe que quer subir. Aí quando chega lá em cima, passa mal.
Então passa por consulta com o psicólogo, passa por todos os exames complementares e, por fim, passa pelo médico. Com esse resultado e a anamnese clínica do médico, aí ele determina se a atividade que o trabalhador vai desenvolver pode prejudicar a saúde dele e agravar, fazendo com que aquele trabalhador não esteja apto para aquela atividade. Quando o trabalhador acaba dando inapto para a função, muita gente vem me questionar, mas eu estou bem de saúde, eu só tenho uma pressão alta, eu só tenho uma diabetes controlada, eu só tenho... Dependendo de onde você vai trabalhar, a gente precisa ter cuidado. Tem gente, por exemplo, que eu já peguei caso, eu não sou médico, tá, gente? Sou engenheiro, mas a gente tá lá, a gente tem uma clínica, então a gente escuta os casos. Teve um caso de um colaborador de uma empresa X que estava com um problema, um cisto no punho. E aí o médico do trabalho disse, mas a pessoa vai ser digitadora. Esse cisto que ela tem, hoje, para a função que ela não iria, se fosse em casa, ela não poderia não ter uma piora. Mas para quem vai digitar o dia todo, isso aqui vai provocar uma lesão. Ela vai adoecer. O que é que faz? Dá inapto para a função. A pessoa, mas eu posso trabalhar, olha como eu estou bem. Tá, mas para aquela função, você está inapto. Você pode trabalhar com outras coisas. Então, é sempre associar isso. Outro exemplo, pessoa que tem perda auditiva. Pessoa que tem perda auditiva, ela pode ser agravada se você continuar no ambiente ruidoso. Então, se você já tem um trabalhador que vai vir para ser admitido e ele tem uma perda auditiva, dependendo da situação, você não expõe mais ele a ruído. Porque se você expõe ele a ruído, ele vai agravar. E se agravar, é responsabilidade da empresa como com causa ter causado aquele agravamento da doença do trabalhador. Então, é quase como se ela tivesse causado a doença do trabalhador. Então, vê a responsabilidade. Então, para que isso não aconteça, a gente faz o exame admissional, por exemplo, o demissional, periódico, ou qual seja, mas normalmente não admissional, para saber se o trabalhador está apto para a função ou se ele é inapto. Inapto não significa que ele é incapaz. Ele só não pode exercer aquela atividade em específico. Basicamente é isso que está, aptidão ou inaptidão. Quais são as novidades aí no mercado da segurança do trabalho? Tem duas grandes novidades. A primeira novidade é que a partir de maio deste ano, na verdade tem mais uma, acabei lembrando, são 3. Para esse ano são 3. A primeira é que riscos psicossociais relacionados ao trabalho, riscos que têm a ver com saúde mental, eles têm que ser agora avaliados. Antigamente eles não eram. A gente tinha uma norma que falava de risco físico, químico, biológico, ergonômico e acidente. Dentro dos ergonômicos deveriam estar esses riscos psicossociais, mas ninguém fazia. Então o Ministério do Trabalho foi lá, atualizou uma normativa, a NR1, e está todo mundo falando agora sobre a nova NR1, preciso falar sobre psicossocial, e está começando a avaliar os trabalhadores. Por quê? Porque no ano passado foram mais de 400 mil afastados pelo INSS por conta de saúde mental. E essa conta não fecha. O Brasil já está gastando bilhões em saúde mental. Então, o que é que ele está fazendo, o Ministério do Trabalho? Trazendo a responsabilidade do adoecimento mental, se for da atividade de trabalho, para que a empresa administre. E a partir desse ano, em maio, a empresa tem que ter essa documentação para comprovar que está avaliando, que está identificando, avaliando e controlando este risco. Aí você vai me dizer, mas tem como controlar risco de saúde mental, ansiedade e depressão do trabalhador? Calma. É porque saúde mental vinculada ao trabalho é quando a gente está falando de metas abusivas, meta mais do que o trabalhador consegue alcançar, trabalho noturno, que a gente precisa gerenciar. Muita gente não sabe, mas trabalho noturno é um trabalho que tem risco psicossocial. A pessoa se afasta da família, porque trabalha de noite quando está todo mundo em casa. A pessoa tende a ter uma obesidade, muda todo o seu ciclo corporal, então você começa a ter problemas de saúde como diabetes, como pressão alta. Isso é um problema. Por quê? Porque você mudou o horário do seu trabalho. Então, quando a gente vai para essa área, o risco psicossocial hoje tem que ser tratado, porque é o que está causando o maior adoecimento das empresas. E para isso, precisa fazer uma avaliação. Lá na Soma a gente faz esse tipo de avaliação também. Essa é a primeira que está em alta, que está todo mundo preocupado. Maio de 2026 já entra isso em vigor, vai ser cobrado. A segunda, já é um pouco antes, vai ser em abril, que é a atualização, não, porque ela sofreu uma revogação. A nova NR16, vou dizer nova NR16, voltado à questão do motociclista. Motociclista lá atrás tinha direito à periculosidade. Por conta de uma suspensão normativa de uma liminar, isso caiu. A norma foi refeita e, a partir de abril desse ano, novamente, o motociclista, aquele que trabalha no trabalho dele, ele utiliza a motocicleta, ele vai ter direito a 30% do seu salário base a mais. Isso a gente chama de periculosidade. Então, se você pagar lá a folha de pagamento do trabalhador R$ 1.500, se ele faz o uso de moto, você já tem que encontrar mais 30% de R$ 1.500 para pagar ele pela periculosidade, a partir de abril.
Então já é outra novidade aí. Isso é um tema que está sendo muito discutido. Eu sei que a gente não trata de polêmica aqui, mas é um tema que acaba sendo polêmico por regionalidade, porque quando ela foi criada, o pensamento dela foi para a população mais de São Paulo, tinha a função do motoboy. Você tem 30 minutos para entregar isso aqui, você tem 20 minutos para entregar isso aqui. E aí pegou o Brasil e colocou no mesmo bolo. Então imagine uma pessoa no trânsito de São Paulo e imagine uma pessoa no trânsito no interior de uma cidade, de um estado pequeno. É proporcionalidade diferentes, mas como a norma ela funciona a nível Brasil, então foi obrigada a nível Brasil. Então todo trabalhador que faz uso de motocicleta na sua atividade de trabalho, não estou dizendo que é de ir para casa para o trabalho para casa, se ele faz comumente, normalmente, todo dia, a atividade de usar motocicleta, ele vai ter o adicional de periculosidade. Essa é a segunda novidade. E a terceira, mais voltada à empresa, que as empresas muitas vezes não sabem, é que dentro da folha de pagamento a gente paga um imposto de segurança ao trabalhador. Quanto mais acidentes do trabalho você tiver, mais caro você paga. Isso é uma coisa que está na Previdência Social vinculada à Receita Federal. E a Receita Federal está de olho. Então tem muita empresa pagando imposto que não sabe que está pagando imposto a mais, porque está com muito acidente. E às vezes está informando o acidente errado. Então a gente vai lá, faz uma reavaliação para saber se a pessoa pode pagar menos imposto. E aí isso é o empresário ama isso, porque é o único ponto que ele tem ali dentro da área de segurança do trabalhador, que ele claramente tem uma dedução fiscal direta. Ali ele já sabe que vai economizar, porque ele pode fazer um outro caminho para ter uma economia sem prejudicar ninguém. O trabalhador tem seu direito, a empresa continuando pagando tudo certo, nada errado dentro da legislação, mas apenas aplicando as normas de segurança do trabalhador, e eles não sabem disso. Então, as três tendências, psicossociais, motocicletas e tributação, acho que aí em 2026 são os temas em alta. Um outro tema para quem está nos assistindo, que é muito corriqueiro na área e na atuação do senhor. Eita, agora você me pegou, hein? Ó, essa pergunta ela não estava prevista não aqui. Brincadeiras à parte, estou pensando aqui numa outra área que pode estar vinculada, mas eu confesso que eu tô pensando, viu? Eu tô pensando, essas três já estavam na minha cabeça. Uma nova. É uma tendência tá, de mercado. Sei que tem muita gente de concurso que tá me ouvindo aqui também. E a segurança do trabalhador, ela sempre foi pró na parte seletista. Então, todos aqueles que eram CLTs, no caso, carteira assinada, eles tinham que cumprir as legislações de segurança do trabalhador. Serviço público, não tanto. Mas cada vez mais há uma pressão para que o serviço público ele cumpra as normas de segurança do trabalhador, mesmo sendo seletista. Então, existem aí alguns acordos que têm sido feitos em alguns estados, municípios, para que eles obedeçam. Isso muda a vida do trabalhador. Por quê? Porque enquanto na iniciativa privada a empresa tem que tomar conta do trabalhador, na iniciativa pública ela não cuidava. Se o trabalhador estava adoecendo, ia passar na junta médica, se afastava e acabou. E a gente está vendo que existem muitos trabalhadores que são da iniciativa pública, que estão afastados do trabalho por conta até de saúde mental, de acidentes, e aí entra essa parte que está em alta e tendência. Então, quem é concurseiro aí de engenharia vai saber que engenharia de segurança do trabalho para serviço público está começando a aparecer concurso, está começando a ter alta, e quem não está seguindo nessa área, mas vai seguir outra, esteja ciente de que agora vai cada vez mais os municípios, estados e governo federal a aplicar normas de segurança e saúde em prol dos trabalhadores, e isso eu acho que é benéfico para todo mundo. O senhor falou sobre uma possível irregularidade em que, em alguma situação, o vizinho de um cliente seu teve a sua empresa fechada. E eu queria, pelos anos de experiência, né, e para quem está nos assistindo, qual a empresa não, mas nos cita um exemplo de uma empresa, por exemplo, que fechou por algo mínimo que poderia ter sido sanada aquela problemática e, poxa, por algo tão pequeno, acabou aí causando um problema tão grande. São muitas situações. É porque eu fico assim para falar o nome da empresa, se Não. torna complicado. Mas, Não fale o nome da empresa. mas falando assim a nível Brasil, vou trazer a nível Brasil, tá? A gente tem... vou trazer uma situação daqui de Arapiraca. Boa! Especificamente de Arapiraca pode! Arapiraca, mas eu não vou falar o nome da empresa. Duas situações que me chamaram a atenção. A primeira, que foi uma condenação que a empresa recebeu por conta de um trabalhador que teve um problema de saúde ocupacional, no caso ele teve uma doença ocupacional, era uma empresa que trabalhava com o estouro de um material, que eu também não vou poder comentar o que é, porque senão fica fácil de descobrir, e aí o estouro desse material na fabricação que acontecia era muito alto. E aí, o que é que aconteceu? Quem trabalhava nessa área começou a ter o quê? Perda auditiva.
Então, quando o trabalhador começou a ter perda auditiva, isso foi lesado o cidadão que estava lá trabalhando. Quando houve o desligamento dele da empresa, ele foi recorrer à justiça. Para a justiça do trabalho, não necessariamente doença ocupacional tem um valor teto, porque como é que você mede a sua saúde? Então, tem ali uma base que os advogados colocam, mas isso vai para casa de mais de 500 mil reais numa ação indenizatória. Então, a empresa, ela se prejudicou, ela não chegou a fechar, mas ela se prejudicou muito financeiramente, ela não era tão organizada financeiramente por causa de uma pancada na Justiça do Trabalho. Isso foi uma situação. Então, teve essa condenação, teve que pagar, não teve o que fazer. Outra situação que aconteceu, que eu já levo para o outro lado, porque a segurança do trabalhador é tão importante, é porque tinha uma máquina específica numa empresa que ela tinha uma proteção, e essa proteção quebrou, uma proteção de segurança para uma área que tinha umas lâminas. Gente, eu já vi tudo na minha vida, mas esse caso, ele para mim se tornou mais emblemático. Por quê? Eu não acreditava que um trabalhador poderia ter uma capacidade dessa, mas o trabalhador já pensando em se aposentar por invalidez, a máquina com as serras cortantes, o que foi que ele fez? Meteu a mão dentro da máquina. Perdeu essa parte todinha da mão. E sofreu um acidente. Não sei o que estava passando na cabeça dele, não sei se ele estava vivendo um momento ruim, mas ele fez isso, e a história é, ele fez isso pensando na aposentadoria por invalidez para não precisar mais trabalhar. Resumindo, a empresa sofreu uma ação indenizatória do trabalhador, teve processo do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho estava investigando esse caso, e o que salvou a empresa foi um procedimento de segurança, procedimento de entrega de EPI, capacitação e filmagem da área de trabalho do trabalhador, que previu na imagem, que ele foi lá e tirou a proteção da máquina, que existia proteção, né? Ela estava solta, ela tinha uma proteção solta, ele podia retirar, né? Ela não estava 100% presa. Então ele foi lá, levantou a proteção, ela teria que estar presa, por isso que a empresa ainda levou uma lapadinha, mas foi menor. Ele levantou a proteção e botou a mão. Então, o procedimento ainda fez com que ela reduzisse a pancada. Mas o caso foi muito emblemático para mim, porque eu disse, caramba, qual a capacidade do ser humano de, num momento da vida dele, decidir que não quer mais trabalhar e pegar a mão e enfiar uma máquina. A dor que ele deve ter sentido naquele momento, não sei se ele tinha tomado remédio, se ele tinha passado por algum problema, mas no final foi um caso muito emblemático que aconteceu aqui em Arapiraca. E isso me chamou muita atenção. Graças a Deus, a empresa não chegou a fechar, teve uma ação menor por conta do que eu disse, né? A proteção deveria ser 100% lacrada, estava solta e permitiu que ele enfiasse o braço. Mas, como tinha filmagem, treinamento, ficha de EPI, notificação para os trabalhadores de má conduta, a empresa conseguiu diminuir essa pancada. A gente não adentrou propriamente nesse tema, mas eu quero que o senhor externe para quem está nos assistindo como é que surge a soma. Interessantíssimo. Agora ele fica com essa história de senhor, me complica. Me elogiou no começo, dizendo que eu tinha 25 anos. Chega aqui. É a força do hábito. E me chama de senhor. Mas tudo bem. A história da soma é uma história interessante. Porque dizem que a gente é líder de mercado. Dizem por aí. Boa. Se não sei, mas eu sei que a gente preza muito pela qualidade do serviço e a gente quer ter um bom atendimento ao cliente. Então isso é o que satisfaz a gente. Mas a soma, ela surgiu, um dos meus sócios, o meu sócio mais velho de experiência, tá, gente? Ele não é tão velho assim, eu digo mais velho porque somos 3. Ele tinha uma empresa de segurança do trabalhador com outro sócio, e aí existiu um momento que eles tiveram algumas divergências e decidiram se separar. Quando houve essa separação, o meu outro sócio segundo, vou dizer, ele está ali no meio, né, o sócio do meio, o sócio mais velho, o sócio do meio, eu sou o mais novo, vamos dizer assim. Ele estava trabalhando nessa empresa e foi convidado a participar da gestão da nova empresa que estava sendo criada, que era a Soma na época, lá para meados de 2012, 2013. Eles cresceram, se ajustaram, fizeram a clínica médica, fizeram a operação de segurança do trabalhador e, como toda empresa que cresce, vai procurar gente no mercado de confiança que possa ajudar no crescimento da empresa. Foi quando me convidaram. Se eu ajudei ou não, espero que sim, viu, gente? Espero que vocês achem que isso também, meus sócios, mas me convidaram para fazer parte da operação como funcionário. Então, eu cheguei na Soma como funcionário. E aí, a gente começou a implementar processos, estruturar algumas outras áreas, trazer mais tecnologia. A Soma foi crescendo. Na época que eu entrei, eu me recordo que a gente tinha mais ou menos 60 contratos menores, de uma capacidade menor. Hoje em dia, a gente tem mais de 600 contratos, né? Então, recorrentes. Então, isso para a gente é um potencial interessantíssimo. E fui convidado, depois de algum tempo, criando outras empresas com ele, fui convidado a ingressar também dentro da Soma como sócio por eles.
Tinha um medo de me perder, né, danados? Acabei ficando. E acabei virando de trabalhador a sócio da empresa por puro e mero trabalho que foi desenvolvido. Não foi dinheiro, tem gente que acha que eu botei dinheiro lá dentro, botei sangue e suor e lágrimas algumas vezes, mas o trabalho duro muitas vezes traz um reconhecimento e no final acabei me tornando um dos sócios da empresa. Hoje tem jovens que estão nos assistindo e se inspiram na vida dos senhores que hoje são empresários, né? Que estão hoje à frente da Soma. Qual o conselho que o senhor dá aí para quem está estudando e galga aí, né, atuar na área em que o senhor atua? Eu sempre falo que conhecimento é poder e todo conhecimento que você pode adquirir, ele vai servir em algum momento da sua vida. Olha só que interessante. Eu fiz engenharia elétrica. Existe um treinamento específico que é de NR10, que é o engenheiro eletricista que normalmente ministra. E aí, eu fiz uma apostila muitos anos atrás, estava na engenharia elétrica ainda, comecei a criar uma apostila, fiz uma apostila, porque tinham me chamado para fazer uma explicação sobre isso, e no final, montei a apostila, demorei semanas, acho que foi umas 2, 3 semanas para montar, e quando foi no dia de apresentar, desistiram da ideia. Fiz, caramba, eu perdi 3 semanas da minha vida montando uma apostila para não servir de nada. Acho que passou uns 3 anos, já estava lá na Soma. Chegou uma empresa e disse, rapaz, eu estou precisando para amanhã um curso de NR10. Aí o meu sócio olhou e disse, e agora, Reilon? Eu disse, pode deixar comigo. Conhecimento eu tenho, apostila eu tenho, o que é que está faltando? Vamos fazer o treinamento. Então, quando isso aconteceu, eu comecei a entender que todo o conhecimento que a gente adquire ao longo da vida, ele vai ajudar você em algum caminho. Então, nada que você faça é desperdiçado. Tudo que você planta, você colhe. E aí o meu conselho que eu dou é, se identifique, demora o tempo que for, né? Eu já tenho esse conselho, né? Demora o tempo que for para decidir o que você quer, mas quando decidir, agarre de cabeça, vá em frente, todo o conhecimento que você adquirir vai ser utilizado na sua vida, então aproveite que conhecimento é poder. O senhor passou quanto tempo na faculdade? 5 anos e meio, porque não deixaram eu apresentar o TCC quando eu quis apresentar. 5 anos e meio, passei lá. Quais foram os desafios da faculdade? Fora de eu apresentar o TCC, quando queria apresentar. O meu orientador olhou para mim e fez assim, não queria que você apresentasse agora. Eu disse, por quê? Ele, porque a gente pode fazer um trabalho melhor. Aí eu disse, pronto, passei mais 6 meses na faculdade só para pagar o TCC. Mas tudo bem, isso acontece nas melhores famílias. Mas também não estava empregado, estava nessa ainda de sair da faculdade, então não achei um grande problema ficar mais 6 meses lá, esperando a oportunidade também aparecer. Mas eu acho que um dos maiores desafios, e aí eu falo mais para quem é jovem, é porque quando você adentra na faculdade direto do ensino médio, você está muito perdido. E aí a liberdade que a faculdade lhe dá é muito perigosa. Por quê? Porque quando você está na faculdade, você depende só de você mesmo. Você não tem mais ninguém para lhe empurrar. Porque quando você está no colégio, os professores querem que você passe. Os pais querem que você passe. Está todo mundo ali, né? Você tem a obrigatoriedade de chegar lá 8 horas da manhã, 7h30 da manhã, sair num determinado horário. Você tem que ter o compromisso de estar ali na aula. O professor lhe cobra o exercício. Isso acontece só no colégio. Quando você vai para a faculdade, se você não for, ninguém lhe liga para dizer que você não foi. Se você não faz o exercício, o professor está nem aí. Se você for perder a matéria, você vai perder. Então é um momento muito precioso da sua vida, porque você entende o que é responsabilidade. E você sabe que a sua carreira vai ser definida pelos seus atos. E toda a experiência que você adquirir ali é o que vai tornar você um profissional melhor. Então, as relações de network que você desenvolver, a responsabilidade que você adquirir, os desafios que você agarrar, eles vão fazer com que você seja o melhor profissional no mercado. E por isso que você precisa ser desafiado. Durante a faculdade, eu montei o que eu chamava de HACT, que era um projeto de robótica. Não deu muito certo. Lições aprendidas, a gente fracassa na vida, tá, gente? Em realidade, a gente fracassa mesmo. Mas o fracasso não pode paralisar a gente. É um impulsionador, né? A gente tem que crescer com isso. Então, eu fiz um projeto lá atrás, com os amigos a gente se juntou. Fomos no Senai, apresentamos o projeto do Senai, apresentamos para o coordenador do curso, todo mundo gostou, começamos a aplicar. Conheci muita gente por causa disso e, no final, o projeto acabou finalizando sem dar certo. Sendo que toda a dedicação que eu tive, eu conheci as pessoas do Senai, eu conheci as pessoas da faculdade, eu conheci... E tem gente que até hoje faz, você é o Reilon, né? Eu digo, sou. Você é o Reilon que fazia engenharia elétrica? Eu sou. Rapaz, tem um projeto que eu participei com você, não sei o quê. Eu digo, oi, foi, rapaz, coisa boa. Então, volta ao que eu disse desde o início, né, do desafio, né? Agarrar um desafio, mesmo, no final ele não dando certo, ele traz experiência, conhecimento, e conhecimento é poder. Então, assim,
A parte da faculdade, para mim, ela foi o divisor de águas, porque ou eu engrenava e fazia o que eu tinha que fazer, ou eu poderia culpar todo mundo, que no final o único culpado era eu, e não terminar a faculdade, né? Tem gente que às vezes espera até ser jubilado da faculdade, né? Tá lá fazendo média, e a partir dali é que você vai conseguir ter uma carreira interessante. Relações de amizade são muito importantes, as pessoas esquecem isso. Eu senti na faculdade que algumas pessoas achavam que estavam competindo uma com as outras. Ninguém está competindo com ninguém. No final, meu diploma vale a mesma coisa que o diploma do colega do lado. E aquela relação que eu tive com as amizades que eu tive ali, que teve gente que foi ser gestor de hospital, olha que interessante, né? Teve gente que foi ser gestor do hospital, gente que foi ter loja de colchão. Teve várias pessoas que trabalharam na engenharia ou saíram da engenharia. E no final, isso me deu uma rede de conexão fantástica. O pessoal brincava muito comigo, dizia, eu nunca lhe vejo no intervalo da engenharia elétrica. É porque eu estava no meio da engenharia civil, da arquitetura, da produção, da administração, porque os prédios da minha faculdade eram tudo próximo, né? Então eu ia saindo e conversando com todo mundo, comendo pastel. Ah, quem é você? Ah, eu sou fulano de tal. Ah, eu sou da engenharia elétrica. Ah, não sei o quê. E fazia aquela amizade. Resumindo, todo o network que eu conquistei ali me ajudou a chegar onde eu estou. E muita gente eu ainda encontro por esse mercado. Isso é muito massa. Conhecimento é poder. Hoje, qual a idade? Eu tenho 35 anos. 35 anos. Se eu tivesse a oportunidade de sentar na mesma mesa como essa, com o Reilon lá de 18 anos, o que é que você diria para ele? Eu só desisto demais, viu? Ô, rapaz danado para querer dar trabalho para estudar. Porque eu não tenho nenhum arrependimento do que eu fiz durante a minha vida. Eu brinco assim, o único arrependimento que eu tenho é se eu fosse falar com o Reilon do passado, eu ia dar para ele o número da Mega Sena, para ver se ele tinha um pouquinho mais de dinheiro. Mas de trajetória, do que eu conquistei, seja pessoal ou profissional, eu não tenho nenhuma vergonha de nenhum fracasso, pelo contrário, eu acho que isso me impulsiona. Eu não tenho nenhum arrependimento que eu diga, bicho, isso aqui eu devia fazer diferente, porque eu só estou onde eu estou porque eu passei por aquilo. Eu só cheguei onde eu estou agora porque eu passei por aquela situação. E se eu tivesse feito diferente, talvez eu não tivesse nessa situação que eu estou agora. Então, eu sou muito grato aos erros e às falhas, mas também aos acertos que me impulsionaram também. Então, o erro do passado é só receber um rela para estudar um pouquinho mais. Só isso mesmo. É a pergunta que eu ia fazer, né? Se o senhor se arrependia de alguma coisa. Mas o senhor disse aí que não se arrepende, né? Coisa boa. Me diga uma coisa. Olhando para a realidade hoje do Reilon, né? Doutor Reilon, que tem ajudado muita gente. Quantos colaboradores hoje o senhor tem? 70 colaboradores temos lá. Tem ajudado muita gente e ajuda muita gente, mas a gente vive numa sociedade que, infelizmente, parece que se esquece daquilo que a gente fez outrora por ela. Como é que o senhor lida com a ingratidão? É muito interessante essa pergunta, porque aonde eu estou, a gente passa muito por isso. Passa muito, mas eu fico pensando que da mesma forma que algumas pessoas elas são ingratas, a gente é muito grato pelo alcance que algumas pessoas também tiveram. É muito interessante. Eu estou aqui pensando porque vem muita coisa na minha cabeça quando eu penso sobre isso, mas o quanto a gente fez com que a carreira de várias pessoas decolassem. Cara, eu digo sempre isso. Isso não é uma coisa que eu sou obrigado a fazer, mas eu gosto de ver as outras pessoas crescerem comigo. Então é muito interessante quando eu vejo uma pessoa que saiu da escola, que talvez não tivesse um bom emprego, tá ali conquistando seu primeiro carro, tá ali conquistando sua casa própria, tá ali conquistando sua família. A conquista deles é uma conquista minha também. E aí, às vezes, a gente pensa, mas teve uma pessoa que usou isso aqui de uma forma errada. Mas e todas as outras que a gente estava junto? Não é por causa de um que eu vou mudar minha essência. Então, a gente sempre... Eu falo a gente porque eu falo muito coletivo, a gente, porque é meu pensamento e o pensamento dos meus sócios. Quando a gente olha para as pessoas da empresa, a gente olha dessa forma. Como elas podem crescer, como elas podem estar junto com a gente, como é que a gente pode ser mais, ser maior juntos. Então, a gente sempre fala muito sobre isso. E já passamos por várias situações. Já passei por trabalhador que colocou processo trabalhista, perdeu o processo trabalhista e hoje me indica para cliente. Já passei por situação de gente que roubou informação confidencial para levar para outra empresa. Então, cara, eu acho que no final, isso é uma essência deles, não minha. A minha essência ainda vai ser essa essência de ajudar, de trabalhar, de estar junto, de crescer. E eu juro a você que é uma pergunta que eu sempre faço, né? Porque a gente quer saber onde a gente está e o grau de responsabilidade que a gente tem. E toda vez que eu penso, cara, eu estou cansado. Não vamos meter essa empresa, não. Menino, que negócio para dar trabalho. Dá trabalho, né? Tudo dá trabalho, né? Mas a gente pensa,
mas tem 70 famílias aqui com a gente se empenhando também. Então eu não posso desistir, porque nenhum deles desistiu comigo. Então se todos eles estão comigo até agora, a gente também está junto para continuar fazendo esse negócio crescer. E isso é um impulsionador para a gente. E confesso a vocês, eu estou aqui hoje porque eu tenho uma equipe maravilhosa. Porque se eu não tivesse a equipe que eu tenho, eu estaria na rua louco, prestando todo tipo de serviço e não conseguindo dar conta. E eu só consigo estar aqui porque minha equipe é muito boa. E eu defendo isso para todo mundo. Quem me perguntar, a minha equipe é a melhor equipe do Brasil. Não é nem do estado de Alagoas, é do Brasil. O senhor falou e bem ressaltou, e de fato é líder no mercado, né? A Soma. Aê! Mas aí surgem as outras empresas de nicho concorrente, né? Do mesmo nicho, mas que são concorrentes, e que aí começam a copiar as ideias. Como é que vocês atuam nessa situação? Rapaz, eu vou pegar até uma água para falar sobre isso, mas sinceramente eu fico feliz. Sabe por quê? Porque se as pessoas estão me copiando, é porque elas gostaram do que eu fiz. E elas acharam aquela informação relevante. Não precisa ser tão descarado, né? Eu já vi empresa pegar o meu próprio post e mudar a cor, botar a logo e postar. Isso eu já vi acontecer. Mas, sinceramente, pra gente, isso serve mais como um alerta no sentido de, pô, se a pessoa me copia é porque eu tô no caminho certo. Se a pessoa tá seguindo isso é porque eu sou uma referência. E se eu sou uma referência, então eu tô onde eu quero realmente estar. Então é mais ou menos a linha de pensamento da gente. Eu não me importo porque copia, eu tenho alguns Instagrams aqui que eu vou olhando e digo, rapaz, eu postei isso há 3 semanas e o cara tá postando a mesma coisa hoje. Que massa. Eu não digo, que copião, não, olha, que massa. Porque essa informação para ele foi tão boa que ele disse, eu preciso postar no meu também, porque eu gostei. Eu digo, pô, então eu fui bem, né? Então eu não trato com uma tristeza não, pelo contrário, eu fico feliz porque a gente acaba sendo referência para até os nossos próprios concorrentes. Hoje o senhor, desde já eu quero externar para quem está nos assistindo, tem uma aura muito boa, né? Uma presença de espírito muito marcante. E isso é muito bom. A gente vive numa sociedade que infelizmente, algumas pessoas são muito carregadas, muito problemáticas, mas aí, quando o senhor chegou aqui, e desde que a gente começou a conversar, né, mesmo por telefone, uma paz de espírito, coisa boa. Eu comecei falando, antes da gente começar o podcast hoje, eu disse bem assim, tem gente que me chama de Heilon, tem gente que me chama de Heilon. Muitas vezes eu nem corrijo, porque Heilon é um nome tão específico, que se eu fizer alguma coisa errada, pelo menos vai gerar dúvida. Porque se a pessoa falar, o Heilon fez isso, aí a pessoa vai dizer, rapaz, eu só conheço um Heilon, o Heilon eu não conheço. Então não deve ter sido o que eu conheço, pelo menos uma coisa. Mas é a forma da gente lidar com as situações, né? Se a gente lidar tudo com muita tristeza, que já o mundo já é carregado de muita gente triste, bicho, eu acho que o meu papel ainda é, eu não vou dizer ser luz, porque eu acho que isso é muita coisa, mas é tentar fazer um caminho mais saudável, não necessariamente para os outros, mas até para mim mesmo. Acho que a gente está tão rodeado de notícias tristes que se eu for me pegar tudo que é triste, a gente não vai sair do lugar. Então eu prefiro contar a parte bonita da minha vida e olhar para a parte bonita da minha vida e a parte dos percalços, tratar como percalço mesmo. Bicho, eu passei por isso porque eu tinha que passar, mas isso me fortaleceu para isso e vamos em frente. Então normalmente é a forma que eu passo. Passei por uma cirurgia recente também, ia contar essa história para você, mas é uma outra parte aí que me deixou meio assim. Tava em viagem, louco, um lado pro outro, correndo, evento, congresso. Fui para Brasília, fui para São Paulo. Tava com uma pedras na vesícula. Tinha que me operar, ia me operar um pouco mais à frente. E quando eu fui para a primeira viagem, tive crise. Na segunda viagem, tive crise. Na terceira viagem, tive uma crise que eu jurava. Meu sócio brinca comigo, gente. Mas é porque a gente é brincalhão mesmo. Eu dizia assim, rapaz, só queria lhe dizer uma coisa. Você é uma pessoa muito boa. Ele, você tá achando que você vai morrer? Aí eu dizia, rapaz, eu não tô bem, não. Eu não tô bem, não. Aí ele mangando em mim, a forma dele fazer. E eu voltei pra Maceió, me operei, deu tudo certo. E aí, quando foi no dia da cirurgia mesmo, eu já tava lá, já ia ser operado. Eu não tenho controle sobre essas coisas. A única coisa que eu olhei pro meu cirurgião foi, o senhor sabe que a minha cirurgia é de pedra na vesícula, né? Só para não trocar aí, você acordar sem um braço, sem uma perna, não sei aí, é cirurgia na vesícula. Não, tá tudo certo. Eu olhei para anestesista e disse, doutora, vamos fazer um trato. Eu só acordo no quarto, viu? Eu não quero acordar no meio da cirurgia, não. Ela, fique, tá combinado. Eu disse, então agora eu tô em paz, pode começar a cirurgia. Porque a única forma da gente lidar um pouco nesse dia a dia de rotina é um pouco mais com humor. Mas claro, um humor sadio, né? Não um humor provocativo de brigar com os outros. Acho que é um humor mais dessa forma leve, né? Eu bem ressaltava, né, sobre essa presença de espírito e essa áurea, mas em algum momento da carreira, da vida empreendedora,
né, da vida estudantil. Alguém tentou puxar tapete? Ah, rapaz. Ó, já teve situações, mas eu acho que isso, como eu disse, isso fala mais do outro do que de mim. E aí eu fico pensativo, porque quando a pessoa faz um negócio desse e você não espera, a única coisa que eu faço é, tá tudo bem, eu tô em paz, isso é da outra pessoa, isso só me diz que eu não preciso andar com ela, porque o que ela pratica não é o que eu pratico. Então eu mantenho uma boa relação, mas a gente segue caminhos diferentes. Mas sim, já aconteceu de gente de eu falar, por exemplo, colega de profissão, eu falar, bicho, tô negociando um contrato, dividindo mesmo, tô negociando um contrato tal, aí na outra semana eu vejo o cara postando uma foto na mesma empresa que eu ia fechar contrato, porque o cara se ligou que tava precisando de serviço. Já aconteceu de uma pessoa me ligar pedindo ajuda, eu ir lá ajudar a pessoa, aí depois a pessoa recebeu o crédito pela ajuda da pessoa que ela ajudou, né? Porque eu fui intermediário ali no processo, ajudei. E no final a pessoa falar, não tem nada a ver aqui, ele não ajudou em nada não. Aí eu olhar assim, tudo bem. Assim, eu tô tentando falar mais de forma aberta para não contar os casos, né? Porque os casos a gente tem, mas no final, acho que a palavra que fica é isso, fala mais do outro do que de mim. E isso não muda muito a minha essência, porque a minha forma de fazer sempre é ajudar e fazer da melhor forma. Mas se o outro se apresenta de uma forma negativa, a gente só faz apenas não andar com ele, né? Se o senhor tivesse uma frase para rodar Brasil e o mundo, que frase seria essa? Aí me complicou. Aí complicou demais. Já falei tantas frases bonitas hoje, pelo menos eu espero. Pelo menos eu espero. É porque eu pensei assim, falar as frases bonitas hoje, eu acho que sim. Mas fico pensando que talvez a frase que eu falasse, e eu falo muito lá pro pessoal que me conhece, tem uma frase que eu falo muito, que eu aprendi, na verdade, ela, não é minha, eu aprendi, que eu levo para a vida não só de engenharia, mas um colega meu chegou para mim e disse, engenheiro não confia, engenheiro confere. Essa é uma frase que para mim mudou, porque eu sempre falo o seguinte, gestor não confia, gestor confere. Quando eu digo gestor não confia, gestor confere, eu não estou dizendo que eu preciso desconfiar que o outro fez ou não fez, mas é meu papel de gestão conferir se aquele processo está adequado. Então, tem muita gente que joga para o outro a responsabilidade que muitas vezes é dele. Contrata um funcionário, eu sou gestão daquele funcionário, eu jogo o funcionário no meio do mundo e quero que ele resolva. E não acompanho ele. Então, assim, conferir é necessário. Confiar faz parte do processo, mas eu sempre preciso conferir. Então, uma das frases que eu falo muito, quem me conhece lá da Soma sabe que eu falo muito, dou muito esporro com ela também, uso muito para falar, gente, vocês têm que conferir. Você não dá para... mas fulano falou que fez. Bicho, mas não dá para confiar. Tem que conferir. A gente tem que ter certeza que o negócio está certo. Então, isso faz parte da segurança do trabalho de uma forma geral. E outra que eu falei aqui hoje, que eu divido muito, é conhecimento é poder. Nada que você faça na sua vida será inútil. Tudo que você adquire para conhecimento, você em algum momento da sua vida vai usar. Tenho vários casos de várias pessoas que passaram pela minha vida, que eu falava isso, e elas usaram todo o conhecimento que elas tinham, e hoje faz uma profissão específica, porque juntou tudo que era de bom, e olha para mim e faz... Eu lembro do que você me falava. Tudo que eu aprender, tudo que eu cultivar, uma hora eu vou aproveitar. E aí vai lá a pessoa aproveita. Então é outra coisa que eu sempre falo também. Para quem está nos assistindo e aí muitas das vezes galga empreender e vê o senhor aí, né? Novo, né? Rapaz, tinha um menino ali novo. O podcast das autoridades e o rapaz veio de ouviu. O que é que o senhor fala para os empreendedores? Empreender é para quem? Empreender é ser desafiado por você mesmo. Por quê? Tem muita gente que acha que empreender... Tem muita gente que olha para mim e diz... O Relon foi empreender porque ele não queria trabalhar. Ele queria botar os outros para trabalhar. Muita gente fala isso, né? Mas, na verdade, empreender é extremamente desafiador porque você tem a responsabilidade sobre você mesmo. Quando você trabalha numa empresa, a empresa dar certo ou dar errado depende de toda uma gestão. Mas quando você está na empresa que é sua... ela dá certo, é responsabilidade só sua. Não dá para dizer que o outro é responsável pelo erro. Bicho, a empresa é sua. Você é um empresário, você é um empreendedor, você é que quer correr, você é que quer crescer. Não dá para você chegar e achar que você vai ser empreendedor, vai acordar de 10 horas da manhã, vai caminhar, vai fazer um negócio 2 horas da tarde, você está livre. Bicho, eu não conheço um empreendedor de verdade, empreendedor, que não acorde cedo e não durma tarde. Todos são assim.
Quanto mais tempo a gente consegue ter, mais tempo a gente gasta empreendendo mais. E a vida da gente é essa loucura. E as pessoas acham que é confortável. Ah, você tem uma certa flexibilidade, Rilon? Claro, depois de muito trabalho duro eu consigo ter algumas flexibilidades. Mas eu trabalho muito. Não deixo de trabalhar. E aí vem um outro ponto. Trabalhe com o que você gosta. É aquela história, né? Trabalhe com o que você gosta e você nunca mais vai trabalhar na sua vida. Porque você está fazendo a coisa que você gosta. E aí empreender também faz parte disso. Tem muito desafio. Mas você tem que fazer uma coisa que você gosta. Porque se você não fizer, você desiste. Você não consegue. O primeiro desafio, o problema que você tiver, você desiste. Porque é pesado. É muito trabalho. Você tem que acordar cedo, tem que dormir tarde, não tem final de semana. Eu me recordo, eu criei uma estrutura depois na Soma que as pessoas elas conseguem, cada área, responder pelo seu processo. Mas, eu confesso a você, as férias que eu tirei agora desse final de ano, em 10 anos, foi a primeira que eu voltei de férias e eu disse, gente, foi a primeira férias que eu tirei, de fato, que eu não abri meu computador para ter que trabalhar. Em 10 anos. Eu nunca tinha, nenhum momento da minha vida que eu viajei. Primeiro, eu só tiro férias para viajar, porque eu não consigo ficar em casa. Se for para ficar em casa, eu vou para a empresa. Então, assim, a empresa depende de mim, então eu tenho que fazer crescer. Então, eu vou. Eu só tiro férias para viajar. Quando eu viajo, eu sempre levo o computador, estou com o celular, respondo o cliente, faço tudo isso, porque também faz parte do meu papel, tem cliente que quer falar comigo. Mas, como a gente foi estruturando, crescendo, estruturando, pela primeira vez, em 10 anos, eu consegui falar. Meus amigos, na verdade, olharam para mim e disseram, rapaz, é a primeira férias que a gente passa com você, que você não ligou o computador. Aí eu disse, rapaz, é verdade. Então, assim, no final, vem o louvor, vem a glória, você vai conquistando as coisas, vem mais desafio também, espero eu continuar com meu cabelo, mas é desafiador. Mas se você trabalha com o que você gosta, com certeza você vai ter sucesso. Coisa boa. Estamos se aproximando para o final do nosso bate-papo. Eu quero pedir para você se inscrever, compartilhar, comentar para que mais vidas possam ser impactadas no Spotify. Estamos, né, aqui no canal no YouTube e lá no Instagram temos os cortes. Então, acompanha a gente, né? Faz parte, né? A necessidade de você estar conosco. Faz parte de todo esse projeto a sua participação. Então, deixa o like aí, né? Compartilha para que mais vidas possam ser impactadas com os nossos conteúdos aqui no DDI Podcast. O senhor hoje é muito bem sucedido, né? Para ir quem vê close não vê corre. Mas como é que o senhor lida com dinheiro? Rapaz, ele falou que eu sou bem sucedido. Aí eu já falo assim, se for praga que pegue, viu? Se for praga que pegue. Eu me considero uma pessoa trabalhadora e apenas isso. E todo fruto do que eu tenho é da correria do dia a dia mesmo. E a gente continua em desenvolvimento. Então, a forma de lidar com dinheiro eu confesso que a gente acredita muito no negócio, então a gente aposta muito no negócio. Então, boa parte do que a gente investe, eu estou falando da gente porque somos 3, né? Está dentro do negócio. E cada vez mais, quanto mais rentabilidade a gente tem, mais a gente cria projetos paralelos, de coisas paralelas. Porque, para mim, o dinheiro tem que fazer sentido. O dinheiro tem que rodar, o dinheiro tem que ajudar a crescer. Se ele for para ficar lá parado, não faz sentido. E claro que existem vários tipos de investimento que podem ser feitos. Mas a gente investe muito no nosso negócio. E aí eu acho que é o desafio também do empresário, entender que ele tem que investir no negócio dele. Porque tem gente que vai tirando dinheiro do negócio, botando no bolso, e a empresa vai quebrando aos poucos. E a gente não, a gente é muito organizado quanto a isso. O dinheiro está no negócio, vai lá, mas a gente tem que investir em capital, como é que a gente pode fazer? Quer criar um negócio novo, quer fazer uma atividade nova? Vamos junto. E é desafiador, mas uma boa parte está ali investido. Coisa boa. A gente sempre faz um bate e volta próximo ao término de cada episódio e eu quero ouvir do senhor um time. Um time CSA, o maior de Alagoas. Uma cor. Uma cor azul. Tô de azul hoje, viu? Boa! Por que o azul? O azul, primeiro porque me disseram que eu fico muito bem de azul. Segundo porque é a cor do meu time, né? Não tenho o que dizer, né? Um lugar. Um lugar... Rapaz, eu tenho 2 respostas para isso, sabe? Difícil. É porque assim... Eu amo estar com a minha família e eu amo minha casa. Mas minha esposa é mineira e eu tenho um carinho muito grande por Minas Gerais. Então, eu viajo com felicidade para lá. É minha viagem, é meu ponto favorito de viagem. Se ela disser, a gente não vai viajar para mais lugar nenhum, vai só para ir para Minas Gerais. Eu vou ser feliz indo para Minas Gerais, porque eu gosto daquele lugar. Eu gosto do estado como um todo, tudo que eu conheço, mas não tem lugar melhor do que a nossa casa. Uma música. O senhor canta? Assim, Se canto cantar, no chuveiro. Canta aí uma palhinha para... Canto no chuveiro, né?
Mas seria Tempos Perdidos de Legião Urbana. Boa. A minha é... Toda vez que toca, parece que passa um filme na minha cabeça com essa música. Que honra ter o senhor aqui conosco. Eleve muito o nível do DDI Podcast, né? Agradecer ao Dr. Vitor, grande Dr. Vitor, meu amigo. Muito obrigado, né, por essa belíssima indicação. E agora o senhor é meu amigo por parte de amigo. Mas eu quero que o senhor externe as considerações finais. Fique à vontade. Eu só tenho a agradecer o convite novamente. É muito bom estar aqui com você, contar um pouco da minha história, contar um pouco da minha correria, né? Fico feliz com as palavras também. Acho que tá perto de gente boa é o que faz a gente ser cada vez melhor. E desejo só sucesso aqui pro DDI, porque eu já sei que tá estourado. Tá estourado até demais, mas desejo cada vez mais sucesso, arranque nacional. E a gente escuta aí para ser parceiro, porque eu quero falar e quem é bom. Boa! Temos que lançar um quadro aqui no DDI Podcast só para trazer temas. Ó, a gente pode discutir isso aí. Mas é isso, eu só tenho a agradecer de fato por poder honrar aqui um pouco da minha trajetória, poder falar um pouco da minha família, dos meus sócios, que são meus amigos queridos também. E tá aqui com você, presença ilustre, com o nosso amigo ali também. É o Luiz controlando tudo ali, deixando o local lindo e maravilhoso. E, cara, fantástico. Muito obrigado pelo convite. Tamo junto. Muito obrigado a você que está conosco, nos acompanhando. Se inscreve, compartilha, comente. Segue aí nas redes sociais. Qual o Instagram nas redes sociais? Se você quiser me seguir, Reilon Feijó, você vai lá, reilonfeijó.sst, que eu vou falar muito sobre segurança ao trabalhador, que é a área mais direta da nossa empresa. Mas se você também quiser seguir a empresa, a gente tem várias, mas a que tem ali o perfil que aglomera tudo é a Soma _ Segurança do Trabalho. Pode seguir a gente sempre responde. Eu sempre respondo no meu perfil também, se tiver dúvida, fala lá comigo. Coisa boa. Então, se inscreve, compartilha, comenta, segue aí nas redes sociais a empresa do nosso companheiro, né? Soma. Vai lá, procura aí. Vá somar com a gente. Boa! DDI Podcast também, segue a gente, né? Dá um apoio aí. Meu muito obrigado por você ter aguardado até aqui. Coisas novas vêm por aí, em breve, aguarde. Aguarde aí, né? Parceria com... Tamo junto, por hoje é só. Valeu!